De volta com Política Cruzada, hoje nós estamos batendo papo com o Leandro Groppo, você já se lembra dele de várias outras oportunidades por aqui. Ele é especialista em marketing político, nós estamos falando sobre a mais recente pesquisa, a corrida eleitoral, né, para a presidência da República. A gente falou de cenários anteriores e agora o cenário de segundo turno, que foi feito aqui pela CNT-MDA, essa pesquisa que foi divulgada na semana que passou. No segundo turno, pesquisa estimulada, Lula teria 44,5% contra Geraldo Alckmin, que ficaria com 22,5%. Num cenário de Lula versus Bolsonaro, o petista teria 44,1% e Bolsonaro 25,8%. O cenário hoje seria esse. Como você disse, mais adiante pode mudar um pouco. Muda principalmente o Lula não sendo candidato, mas aí eu volto especificamente no segundo turno, não voto. Normalmente, no segundo turno, onde se vai com candidaturas com 20%, 25%, até 30%, acaba que quem decide a eleição eu não voto. Entre dois candidatos, você descarta um e acaba tendo que votar no outro. Não quer dizer que aquele voto seria o seu de preferência. Mas como você não quer que um ganhe, acaba que os votos vão mais para outros, ou o outro candidato. Nesse cenário posto aqui que você acabou de dizer, como a pesquisa aponta isso, seria: não quero Geraldo Alckmin e voto em Lula. Seria isso? O mesmo com o Bolsonaro. Não quero Bolsonaro, voto em Lula. Ou isso poderia se inverter? No caso do Lula... Não, no caso do Lula eu voto nele mesmo. Tanto é que na pesquisa de primeiro turno, na intenção de voto primeiro turno, ele tem mais de 30%, 33%, 34%. É a vontade mesmo do eleitor. É a vontade do eleitor, é o que eu citei antes, é a mudança. Ele representa essa mudança, ele representa o voto do passado, aquele passado que foi bom enquanto ele foi governo, e é isso que ele trabalha, né? Então hoje, no sentimento de mudança geral da sociedade, e haja vista a avaliação do governo do atual presidente, que é de 4% positiva, aprovação. Então, um governo com 4% de aprovação, é evidente que qualquer outro candidato que se mostre com um discurso de mudança vai ser, no minimamente, ouvido. E hoje a mudança é o Lula ou quem ele colocar como o seu candidato dentro da estrutura do PT. Agora, então, vamos ao cenário sem o Lula. Ficaria da seguinte forma: Jair Bolsonaro, 26,7%, Geraldo Alckmin, 24,3%. Muito próximo, né? Bolsonaro contra Marina, Bolsonaro teria 27,7%, Marina 26,6%. Bolsonaro contra Rodrigo Maia, aí daria uma folga maior. 32,2% para Bolsonaro, 9,4% para Maia. É nisso aí, Rick, eu não sei, inclusive, se a pesquisa levantou, talvez a gente não tenha esses dados, mas antes de você fazer uma pesquisa desse tipo, ainda mais num segundo turno, é mais importante você levantar qual o grau de conhecimento, ou seja, quem conhece ou não Rodrigo Maia. Eu tenho certeza que entre Rodrigo Maia e Bolsonaro tem muito maior grau de conhecimento do que o Rodrigo Maia. Então, a pessoa entre esses dois ou vai eleger aquele que primeiro que conhece ou até o grau de abstenção aí que está elevado. Como você falou, Bolsonaro com 20 e poucos e a Marina com 20 e poucos, isso resta quase 40% ou 50% de, não sei se indeciso ou de voto nulo, enfim. Nesse universo aí de indeciso, não sabe, voto nulo, voto branco? Né? E essa é uma questão importante. Eu vejo, pelas pesquisas que a gente tem feito em todo o Brasil, que esse ano nós vamos ter uma quantidade de voto nulo, abstenção, voto branco muito elevada. Isso impacta ainda mais nas eleições proporcionais, ou seja, do legislativo, de deputado estadual e federal. Então, aquela quantidade de votos, como normalmente se mede, vamos colocar o eleitorado de Uberlândia, tem 450 mil eleitores e o candidato A tem tanto, o candidato B tem tanto, pode esquecer, a conta não é mais essa não, é pelo contrário. De 400 mil você pode tirar aqui talvez 40%, que vai deixar de votar esse ano. É um número muito... Mas antes da gente falar sobre isso aí, deixa eu só te dar um último cenário aqui para a gente encerrar essa questão. Na espontânea que foi feita, o cenário ficou assim: Lula com 18,6%, Bolsonaro com 12,3%, Ciro com 1,7%, Geraldo Alckmin com 1,4%, brancos e nulos 20%, indecisos 39%, que é um cenário muito próximo dos anteriores. Rejeição: aparece Michel Temer com a liderança total, 88% não votaria em Michel Temer. Maia tem 55,8% de rejeição, Marina 53,9%, Geraldo Alckmin 50,7%, Jair Bolsonaro 50,4%, Ciro 47,8%, Lula 46,7%. Ainda, os favoráveis a uma condenação
né, a condenação do presidente Lula, 52,1% concordam com a condenação, 37,6% discordam da condenação, 52,5% dizem que ele não deveria disputar as eleições, 43,3% gostariam que a Justiça Eleitoral autorizasse ele a disputar a eleição. Um cenário confuso isso, né? Bastante, viu, Rick? A gente está, infelizmente porque aí, se a gente avaliar a questão de longo prazo, que é o que define, por exemplo, o investimento nas empresas, grandes negócios, se ele vai investir ou não para o futuro, e é o que depois vai gerar emprego, vai gerar renda para o brasileiro, está todo mundo esperando o que vai acontecer, porque ninguém sabe o que pode vir de um próximo presidente desse cenário totalmente incerto, aberto, e muitas vezes a gente nem sabe quem são os candidatos. Se a gente está falando disso para uma eleição nacional, que dirá quando você vira os olhos para regional, para estadual. Mesmo em Minas hoje, há 5 meses que nós estamos do início da campanha, já não sabe dizer 2, 3 candidatos aí que possam surgir, ou quem é, afinal, os candidatos, é a mesma coisa do nível nacional. Isso é muito ruim para a democracia, é muito ruim para o país, porque você cai nessa contradição de, enquanto o brasileiro quer mudança e quer novidade, quer novas pessoas, o tempo é cada vez menor dessas novas pessoas se colocarem, dessas pessoas se tornarem até conhecidas, né? Então isso é muito ruim. Há 5 meses nós estamos aqui hoje do período eleitoral e a gente não saber nem direito quem são os candidatos. Para a gente estender um pouquinho o nosso assunto aqui, né, sobre eleições, nós vamos trazer para o universo de Uberlândia. Nós temos aí, conforme você já abordou agora há pouco na sua fala, uma eleição bastante acirrada para deputado estadual e para deputado federal. Nós temos muitos candidatos e um eleitor que não dá sinal, não dá a menor pinta de que quer ir nas urnas escolher um representante para o legislativo. Como é que vai ser isso? Rick, eu tenho até brincado, a gente vai, brincado, mas falando sério, as campanhas vão ter que trabalhar 2 conceitos, não só de pedir o voto, mas de fazer com que a pessoa vá votar. Hoje, a situação da classe política ou da política em si, o que é péssimo para a população, porque muitas vezes o brasileiro acha que aquilo que é ruim para a política é bom para ele, não é. E eu cito como exemplo essa questão do encurtamento do período de campanha. Vamos lá, se o Rick queira amanhã sair candidato. Bom, gente, é uma hipótese, não é o caso. Já vou deixar bem claro que não é o caso. Mas uma pessoa boa, íntegra e como você, resolva se tornar candidato a governador. Vou colocar mais longe para ficar... Você vai me complicar. Não, mas para ficar bem, uma distância aí bastante boa. Como você vai rodar 853 cidades em 45 dias? É impossível. É impossível. E se você leva... Mesmo que seja de helicóptero e de avião, é difícil. Ainda que seja... Aí a gente entra na outra questão que é segurança. Faz pouco tempo e muita gente já se esqueceu. O Eduardo Campos faleceu no meio da campanha porque tinha que sair 5 horas da manhã de um local, se eu não me engano, de Santos e ir para o Rio para chegar antes das 7 porque tinha que gravar uma entrevista, enfim. Então, assim, o tempo é curtíssimo e isso é péssimo porque as pessoas novas, principalmente, não têm tempo de se colocar, não tem tempo de falar quem ela é, qual é a proposta dela, o que ela está, qual o objetivo dela ali. E aí a gente entra no que eu falei lá no início do paradoxo, que ao mesmo tempo que o brasileiro quer novas lideranças, ele demanda novas pessoas, pessoas boas, íntegras, que não façam tudo isso aí que a gente tem visto que o sistema tem feito. Ao mesmo tempo, essas pessoas não têm tempo de se colocar qual é o objetivo dela, quem é essa pessoa. Então, é esse paradoxo que a gente vive. Nem tudo que é ruim para a política é bom para o brasileiro. E uma prova grande é essa do tempo de campanha. E como é que esses eleitores vão se posicionar? Já, bom, você acabou de dizer que a vontade de ir às urnas é cada vez menor. Como convencê-lo aí? Como apresentar uma plataforma se o tempo é pequeno, se falta recurso para correr, para fazer algo que ajude na divulgação? Tem tantas proibições. Rede social ainda continua sendo a grande aposta? Rick, quando a gente fala de rede social, internet, muitas pessoas pensam que é aquela timeline ali do Facebook. Na verdade, o que possibilita a internet, rede social, aí eu entro até no WhatsApp, é muito mais do que isso. Hoje em dia, o que está à mão aí das campanhas é muito superior a somente Facebook e aquilo que te aparece ali. O que seria?
mineração de dado. Você pegar os dados de tudo, qual página que você entrou, onde você escreveu o que você escreveu no seu WhatsApp, até o local onde você tem ido, e esses dados vão ser utilizados depois para gerar dados onde o candidato possa segmentadamente trabalhar uma comunicação específica para você. Falar, Rick, você que esteve no local tal, olha, eu tenho a mesma preocupação que você, está aqui a minha proposta. Agora, isso tem custo e demanda tempo. Aí a gente entra naquele problema das novas lideranças especialmente. Bom, e nesse cenário de novas lideranças, só para a gente terminar ali, nós temos novas lideranças aqui em Uberlândia, nós temos um vácuo aí de 160 mil votos, porque o então deputado federal Odelmo Leão abriu mão do mandato dele lá para vir disputar a prefeitura de Uberlândia. Venceu essa vaga, essa cadeira de lá foi ocupada, se não me engano, por um deputado chamado Renato, lá da região do sul de Minas. Ele esteve aqui, não me lembro o sobrenome dele agora, Renato Andrade, se não me engano, acho que é isso. E aí, o que acontece? Perdemos uma cadeira, perdemos uma representatividade lá. Quem seria o nome? Gilmar Machado, que foi prefeito, que já se apresentou como pré-candidato, seria um nome? Vários outros, até fala-se muito, ganhou muita força nos últimos dias, a secretária de governo e primeira-dama, Ana Paula Junqueira, seria um nome? Teria força para isso? O deputado estadual Felipe Atier também já tem se colocado como um pré-candidato? Quem? Esses nomes ajudariam? A população estaria aberta a esses nomes? Então, Rick, aí a gente entra na questão da demanda. Eu tenho falado muito que hoje o brasileiro, o eleitor, vive um problema quase de economia, que é a lei da oferta e demanda. A demanda tem por novidade, mas a oferta é baixa, é pouca, né? E além, novas lideranças existem, estão aí, e muitas vezes podem até estar na própria Câmara de Vereadores, ganhando experiência para galgar outros cargos maiores. Mas como essas pessoas vão se colocar no curto tempo de espaço de campanha e na restrição que é cada vez maior no sentido de comunicação de uma eleição? Então, esse é um problema que o eleitor tem que entender para a próxima reforma política. Olha só, que eu falei que todo pós-eleição tem a discussão da reforma política, a gente já está falando antes mesmo da eleição. E tenho certeza que com grau de abstenção, voto branco e nulo, isso depois dessa próxima eleição vai ser a maior discussão de como fazer ou o que fazer para o eleitor ir. E provavelmente mudar a legislação de novo. Justamente, é aí que o brasileiro tem que se colocar, o eleitor, o berlandense, de onde quer que seja. O que é ruim para o político não quer dizer que seja bom para o brasileiro. Aliás, o político não veio, eu costumo brincar, não veio de Marte, não veio do espaço. O político estava sentado aqui, sociedade. Ou é propriamente você amanhã, ou é você hoje. Entendeu? Então, é da sociedade. E o que a gente tem de representante é resultado dessa sociedade que a gente vive. Então, se cada um, inclusive, não for atrás da informação e não compreender que, de novo, vou citar o tempo de campanha para a gente ficar mais... que o tempo de campanha é essencial para uma pessoa conseguir ir, talvez até pessoalmente, expor sua plataforma, quem ele é e o que ele deseja para a cidade, não vai ter como a gente ter renovação. Bom, Leandro, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já, continuando com esse bate-papo. Não saia daí.